Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10, nos dá duas informações importantes sobre o que nós fazemos na nossa vida no que diz respeito a semear e colher. Nesse verso diz que Deus dá pão para as pessoas, só que ele também dá semente. Ele dá duas coisas. Deus dá a semente e Deus dá o pão. O que você faz com semente? Semente você semeia, semente você planta, semente você não come. Semente serve para você aumentar a proporção daquilo que você tem. Então, Deus fez diferença, Deus fez distinção entre as duas coisas. Esse verso diz: Ele dá a semente e Ele dá o pão. O pão, sim, o pão você pode comer. Então ele fala: aquele que dá a semente e aquele que dá o pão, ele vai aumentar também a sua sementeira. O que é sementeira? Sementeira é o lugar onde você guarda a semente. Deus, além de te dar semente e pão, ele vai querer aumentar o lugar onde você guarda as suas sementes. O compromisso de Deus nunca é, na verdade, com pão. O compromisso de Deus é com a semente que você carrega. Deus sempre vai querer aumentar as suas sementes, porque quanto mais sementes você semear, maior vai ser a sua colheita. E em outro verso da Bíblia diz assim que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, esse homem também vai colher. Então Deus dá a semente, sim, mas ele dá pão. Semente você planta, pão você come. Você não pode plantar o pão. Se você plantar o pão, não vai dar nada, não vai acontecer nada. O pão você tem que comer. Mas a semente você planta. Agora, se você comer o pão e também comer a semente, lá na frente você não vai ter nada. Porque aquilo que servia para plantar, você comeu e não sobrou nada. Então esse verso diz: Deus dá a semente e Deus dá o pão. E nós temos que entender a diferença de cada uma dessas coisas. E Ele vai querer sempre aumentar a nossa sementeira, aumentar o nosso depósito de sementes, para que nós podemos plantar e plantar e plantar. Mas, Fernando, eu vou plantar todas as minhas sementes e eu vou comer o quê? O pão. O pão que esse verso diz, ele dá a semente, mas ele também dá o pão. E ele vai garantir que aumenta o lugar onde você guarda a sua sementeira e você não vai ter dificuldade de nada. Aprenda a entender a diferença de tudo que chegar à sua mão. Faça a diferença do que é semente, do que é pão. Até o próximo vídeo.